Nós estamos de volta com o Notícia da Manhã, agora em Teresina, são 7h38, Notícia da Manhã, que nessa edição trata do impeachment, do processo de impeachment contra a presidente Dilma Rousseff, e o voto que decidiu, o voto 342, foi do deputado Bruno Araújo, do PSDB de Pernambuco. Quanta honra o destino me reservou de poder, da minha voz, saiu o grito de esperança de milhões de brasileiros. Senhoras e senhores, Pernambuco nunca faltou ao Brasil. Carrego comigo nossas histórias de luta pela liberdade e pela democracia. Por isso eu digo ao Brasil, sim para o futuro! Ele estava ali, de certa forma, visivelmente emocionado, Elivaldo. E por ironia, pode-se dizer, esse voto 342 cai justamente em uma figura que já liderou o PSDB, que é o principal adversário do PT. É uma coincidência, é o principal partido de oposição ao governo federal e foi exatamente um ex-líder da bancada na Câmara que deu o sim decisivo, digamos assim, que selou a instalação, a aprovação, o acolhimento do impeachment na Câmara Federal. Seria até na Bahia, se não me engano, mas aí o correr da votação, a margem se esticando mais, acabou a decisão sendo lá mesmo em Pernambuco. Bom, e depois do resultado, os teresinenses comemoraram a decisão da Câmara, onde a maioria decidiu aprovar o prosseguimento do impeachment da presidente Dilma. Foram quase 6 horas de votação. Por 367 votos contra 137, o processo de impeachment contra a presidente Dilma foi aprovado na Câmara Federal. Além do cansaço, o clima era de tristeza entre os manifestantes pró-Dilma. Mas o Partido dos Trabalhadores está confiante que o processo não vai passar pelo Senado. No Senado, além do Senado avaliar se recepciona ou não, que é a primeira votação, uma vez recepcionando, vai ter o processo de investigação de fato durante aí 180 dias. Já no manifesto a favor do impeachment, teve comemoração com fogos de artifício, lágrimas e muita vibração com a execução do hino nacional. Agora, o processo vai para o Senado Federal. Uma comissão vai analisar se aceita a proposta. Esta análise deve acontecer em caráter de urgência. Se a proposta for aceita, a presidente Dilma fica afastada por 180 dias. E durante esse período, o vice-presidente da República, Michel Temer, assume o comando do país. Elivaldo Barbosa, no Senado Federal são 81 senadores e lá, no caso, não é necessário 1/3 dos votos para livrar a presidente. É maioria simples. 41 votos são suficientes para dar seguimento ao processo de impeachment da presidente. Como é que está a bancada do Piauí lá? São 3 senadores. Bom, o jornal Folha de São Paulo divulgou uma espécie de placar já no Senado, já antecipou, e dá uma maioria folgada, favorável à instalação do processo de impeachment da presidente Dilma Rousseff. Com relação à bancada piauiense, os 3 foram consultados nesse levantamento. O senador Ciro Nogueira vota favorável ao impeachment, naturalmente a senadora Regina Souza contrária, e o senador Elmano Ferrer não respondeu, não se posicionou em relação ao voto dele no Senado Federal. Mas nós conversamos com ele no final de semana e ele deu mais ou menos um pouco do pensamento dele sobre essa situação que agora chega ao Senado Federal. Vamos ver o que disse o senador. Eu já tenho o meu voto formulado. Um voto independente, um voto transparente, um voto vai ser aberto, público, e eu não vou votar contra, primeiro, a legislação, as leis que estão aí, e segundo, eu tenho que votar em sintonia com quem me mandou para o Senado, quem me mandou para o Congresso. Então o voto não é meu. Eu vou ter que externar um voto que traduza a vontade e o desejo de quem me mandou para o Senado. Eu vou exercer esse direito em nome do povo. O partido decidiu fechar a questão na Câmara.
como é que deve votar o senador Eumano Ferreira, Elivaldo? Como ele disse aí, ele vai responder, vai ser de acordo com quem mandou ele para o Senado. Naturalmente a população, né? Na pesquisa, o eleitor piauiense que o elegeu em 2014. Mas o elegeu com um fortíssimo apoio, fundamental apoio do governador Wellington Dias, do ex-presidente Lula e também da presidente Dilma, que pediu voto aqui para ele, fez campanha muito forte aqui para ele, para o senador Eumano Ferreira. Mas ele demonstra, Tiago, uma postura muito independente. E na minha avaliação, o senador Eumano Ferreira votará a favor do impeachment. Então seria 2-1 na bancada lá no Senado. 2-1 na bancada piauiense. 2-1 em favor do impeachment. Elivaldo, vamos mostrar aqui na tela para o nosso telespectador como é que fica o rito após essa etapa lá na Câmara. O Senado passa a avaliar se recebe o pedido e é necessária uma maioria simples, como o Elivaldo colocou, dos 81 deputados. Se 41 votarem favoráveis, segue o processo e a presidente deve se afastar, não é isso, Elivaldo? Exatamente. Por 180 dias, enquanto finda o rito do processo. Aprovado, né, como a gente está dizendo, o afastamento da presidente por até 180 dias e se for negado, se a presidente conseguir, se a base governista conseguir os 41 votos, o processo é arquivado. O Senado julga o procedimento, o presidente do Supremo Tribunal Federal comanda o julgamento, 81 senadores vão votar. São duas fases no Senado. A primeira fase, a maioria simples, como a gente falou, 41 votos, e a segunda fase, a maioria qualificada, que são 2/3 dos senadores e corresponde a 54 votos. Se condenada, a presidente perde o cargo e assume o vice-presidente Michel Temer. Se for absolvida, a presidente permanece no cargo. No caso, ela retorna, né? Se for passado 180 vai retornar dias, ela vai se 180 afastar, dias né? depois. Agora, Elivaldo, quando é que deve começar de fato essa tramitação lá no Senado Federal? Esta semana, eu acho que no máximo amanhã o Senado já começa o procedimento recebendo a notificação da Câmara Federal. O presidente Renan Calheiros já vai autorizar a formação da comissão de 41 deputados para exatamente essa comissão especial trabalhar no seu relatório, ouvindo as partes, a defesa da presidente Dilma, digamos assim, o relator, escolherá um relator, o presidente dessa comissão, dará um amplo direito de defesa, como também formulará o seu relatório para ser submetido ao plenário, que aí sim exigirá essa maioria simples, no primeiro momento, para acatar ou não o pedido de impeachment da presidente Dilma Rousseff. Não, como já mostramos, poderá ser arquivado, mas a tendência pela composição hoje do plenário, ela é amplamente favorável à confirmação do que foi decidido ontem na Câmara Federal, ou seja, a instalação do processo de impeachment da presidente Dilma Rousseff.